integral, função afim, a questão número 2, tá certo? Que está aí no material de vocês. A questão 2, pessoal, ela não é uma questão, digamos assim, de difícil cálculo. Não. A questão 2, ela apenas pode ter para vocês uma dificuldade no entendimento dela. Como assim, Hudson? Vão aqui comigo. A questão diz o seguinte: os sistemas de cobranças dos serviços de táxi nas cidades A e B são distintos. Uma corrida de táxi na cidade A é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é de R$ 3,45, mais R$ 2,05 por quilômetro rodado. Então entenda bem, eu tenho aqui uma empresa A, tá certo? Essa empresa, o custo para mim rodar nela, para que eu faça um trajeto nesse táxi, é o seguinte: tem um valor fixo, que é da bandeirada. Ele diz aqui que a corrida de táxi tem um valor fixo de R$ 3,45. Esse é fixo. Independente de eu andar 1 km ou de eu andar 100 km, essa taxa ela é fixa, mais R$ 2,05 por quilômetro rodado. Então, 2,5 vezes X quilômetros. Só que no enunciado da questão, lá embaixo, ele traz para a gente que foi rodado 6 quilômetros nessa cidade. Então, eu vou multiplicar 2,5 por 6, que é a quantidade de quilômetros que foram percorridos nessa cidade. Então, fazendo o cálculo dessa questão aqui, 6 vezes R$ 2, eu tenho 12. E 6 vezes 5 centavos, eu tenho 30. 12,30 com 3,45 vai me dar R$ 15,75. Esse foi o custo para que eu rode na empresa A. Aí. Mas tem uma segunda empresa, tem uma empresa B. A empresa B tem um custo fixo de R$ 3,60 mais R$ 1,90 por quilômetro rodado. Ele quer um comparativo. Então, na empresa B também foi rodado 6 quilômetros. Então, eu multiplico o valor que é variável pelos 6 quilômetros. Multiplicando 1,90 por 6, né, e somando com 3,60, nós chegaremos aqui que essa despesa na empresa B deu R$ 15. Beleza, pessoal. R$ 15. Lembre, ó, que essa parte aqui é um valor fixo, tá certo? Essa aqui é a taxa fixa. Ok, olha o que o enunciado da questão nos diz, que é aí onde está, talvez, um pessoal erre por essa parte final. Ela diz o seguinte: uma pessoa utilizou o serviço de táxi nas duas cidades e percorreu a mesma distância, de 6 km. Está aqui, ó, 6 km na primeira e 6 km na segunda. A distância foi a mesma. No finalzinho da questão, qual o valor que mais se aproxima da diferença em reais? Beleza. A diferença em reais entre as duas cidades. Se eu simplesmente subtrair essa dessa, ó, R$ 15,75 menos 15, a diferença entre as duas cidades é uma diferença de 75 centavos. Que eu olho para as alternativas, tem logo a letra A. Porém, se eu correr para a letra A e marcar, eu vou errar a minha questão. Porque eu tenho que ter cuidado na segunda parte aí. Ele fala qual é o valor que mais se aproxima da diferença em reais entre as médias. Entre as médias do custo por quilômetro rodado. Então eu posso fazer de duas formas. Qual é a primeira forma que eu posso fazer? Eu posso pegar o custo da primeira cidade
15,75. E dividi pelo número de quilômetros que eu percorri, que foi 6. Então, 15,75 dividido por 6, eu chego na média da empresa A. O da empresa B, se eu pegar os 15 e dividir por 6, eu chego na média da empresa B. Então, basta depois eu subtrair a empresa A menos a média da empresa B. Ou eu posso fazer isso direto. Eu posso pegar a diferença entre as duas, que é de 0,75, e dividir pelos 6 quilômetros, porque a quilometragem foi a mesma para as duas empresas. Se eu dividir 0,75 por 6, isso aqui vai dar 0,12125, se eu não me engano, a divisão dá isso. Como a questão ele quer o valor que mais se aproxima, 0,125 é o mais próximo de 0,13, que é a alternativa aí da nossa questão, letra E da nossa questão. Então, pessoal, numa questão como essa, perceba que o cálculo dela é simples, tá bom? Eu apenas tenho que ter cuidado para que eu não erre na interpretação dela e às vezes eu perder uma questão fácil como essa, tá bom? Fica ligado aí nas dicas. Quem conseguiu, parabéns. Quem não conseguiu, dá aquela corrigida naquele detalhe que ficou faltando, naquele errozinho, para que a gente possa aí alcançar o máximo de questões possíveis e tirar o maior desempenho. Segunda questão que nós iremos resolver hoje, também selecionada aí por vocês, tá bom? O pessoal me pediu para que eu resolvesse a questão de número 7, tá bom? A questão 7, ainda de função do primeiro grau. Então a questão 7, ela traz o seguinte, vou apagar aqui, ó, tá bom? Vou apagar para que a gente faça a questão 7. Questão 7, ainda de função do primeiro grau. Ela traz mais ou menos esse esboço aqui, ó. Vamos entender aqui a situação. Questão 7, acompanha aí pelo material de vocês, tá bom? Vão acompanhando. Vou fazer mais ou menos o esboço aqui que está aí. Está mais ou menos assim. Né? E ele traz os seguintes valores. Ele traz aqui o ano de 1980, o ano de 1992 e o ano de 2004. Ele traz aqui nessa parte de cima 372, 573 e 750. Pronto. O meu gráfico que eu tenho é esse daí. Aí olha o que a questão nos propõe. A questão diz o seguinte: o gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre o ano de 80 e 2004, considerando que a variação nesse número entre os anos é considerado linear. Então a variação entre esses anos aqui foi linear. Ele, em 1980, tinha 372 favelas. Quando chegou em 92, ele tinha 573. Em 2004, ele tinha 750 favelas. Beleza. Se o padrão na variação do período de 2004-2010 se mantiver nos próximos 6 anos, então aqui o próximo ano que eu teria seria o ano de 2010. E ele disse que haverá um padrão aqui, um aumento, onde ele fala o seguinte: no ano de 2010 o número de favelas é 968. Aqui, ó, 2010 eu teria 968 favelas, um padrão linear, como ele diz aí.
Então, o número de favelas em 2016, olha o que eu quero. Eu quero aqui o ano de 2016. E ele fala que isso aqui vai crescer linear. Qual é o número de favelas que eu terei aqui? Duas coisas importantes. Ele fala que o padrão de 2004 a 2010, esses 6 anos, vai se manter constante de 2010 a 2016, já que ele vai se manter linear. Então vamos ver o seguinte: qual foi o crescimento que houve no número de favelas de 2004 para 2010? Bem simples, ó. Eu vou pegar as minhas 968 favelas que eu tinha aqui no ano de 2010, tá bom? E vou subtrair pelas 750 favelas que eu tenho aqui no ano de 2004. Quando eu faço essa subtração aqui, ó, 0 para 8 dá 8, 5 para 6 dá 1 e 7 para 9, 2. Houve um aumento, tá bom? Isso aqui, ó, é um aumento ou um crescimento de 218 favelas. Aqui, ó, houve um crescimento de 218 favelas. Então ele me diz que esse padrão vai se manter constante, ou seja, vai aumentar mais 218 favelas nos próximos 6 anos. Então eu já sei que aqui eu vou somar com 218, porque vai crescer a mesma quantidade, vai se manter constante. Então no ano de 2016, eu vou ter o seguinte: eu terei as 968 favelas que já existiam em 2010, somada com as 218 novas favelas que serão criadas nestes 6 anos. Então eu terei aqui 8 e 8, 16, vai 1 e 6, 7, 7 com 1, 8, 9 e 8, 11. Eu terei no ano de 2016, aqui, ó, um total agora de 1.186 favelas. Aí agora nós vamos analisar as alternativas. Letra A. O número de favelas será menor que 1.150. 1.186 ela é maior do que 1.150. Então não é letra A. Eu terei, na letra B, 218 unidades maior que em 2004? Não. 2004 eu tenho 750. 1.186 é bem maior do que 218, é o dobro, né? Eu tenho aqui 2 vezes mais do que 218. Então também não é letra B. Letra C. Maior que 1.150 e menor que 1.200? Correto. Ó, maior que 1.150, mas é menor do que 1.200. Então a resposta correta aqui, letra C dessa questão. Tá bom? Tá aí mais uma questão aí que foi pedida por vocês, dentro daquele material que foi disponibilizado aí no Classroom. E tá aí a questão 7 resolvida. Na sequência da resolução de questões ainda de função do primeiro grau, como eu falei que serão 4 questões de função do primeiro grau que foram selecionadas nesse primeiro momento para a nossa resolução, eu já fiz a questão 2 e fiz também a questão 7. Agora nós iremos fazer a questão de número 8 na sequência. Vou resolver aqui a 8ª questão com vocês. Tá bom? Vou dar só um tempinho para que vocês tirem o print, tirem a foto. Lembrando que a aula vai estar disponível também lá no nosso Classroom, como também lá no canal do YouTube. Essa aula vai estar disponível com um link fechado, claro, né? Só para vocês, nossos alunos do Disciplinas Isoladas, terem o acesso a essa aula aqui. Então nós iremos agora para a questão 8 de função afim, tá bom?
Deixa eu só ver aqui quem está entrando nas nossas lives. Gabriel, Ana, Pedro, Charles, Heloísa, tudo bem? Alessandro, Jaqueline, tudo bem com vocês, galerinha? Saudade aí de vocês, tá certo? Saudade grande aí de estar com vocês presentes. Então vamos aqui para a nossa questão número 8. Questão 8 diz o seguinte, ó. Questão 8 é uma questão de interpretação gráfica. Vamos lá, questão 8. Ó. O gráfico da 8ª questão é um gráfico desse tipo aqui, ó. Deixa eu fazer o gráfico porque nós iremos precisar dele para a resolução. Questão 8. Aí ele me dá as seguintes informações. Eu sei que o gráfico é assim. Aqui eu tenho 18. Eu tenho 9, né? Eu tenho ainda mais alguns dados. Aqui eu tenho 0. Lembrando que esse gráfico aqui, ele é do tipo onde Y indica o número de sacolas e o valor de X aqui indica o número de anos, tá bom? Número de sacolas e Y aí o número de anos. Beleza, tranquilo. Vamos ao enunciado da questão 8 agora para que a gente possa resolver. Diz o seguinte: as sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia os peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007. Então, aqui é o número de anos, tá certo? Veja aí no gráfico, após 2007. Então, aqui, ó, a origem, meu ponto zero, meu marco zero aqui, é o ano de 2007. Em 2007, eu tinha uma produção de 18 bilhões de sacolas. Ó, na origem, o ano inicial aqui, vou até destacar, tá bom? Aqui é o ano de 2007, é a minha origem. No ano de 2007, havia uma produção de 18 bilhões de sacolas, como ele diz aí no enunciado. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011? Beleza. Eu quero em 2011. Preste atenção. Aqui eu tenho, não é o ano de 2009. Aqui eu tenho o número de anos que foram passados após 2007, ó. Após 2007, passados-se 9 anos, ó, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15 e 16. Os 9 anos, esse ano aqui, é o ano de 2016, que seria o ano onde a produção de sacolas teriam que estar extintas. Tá bom? A produção de sacolas aqui teria que estar igual a zero, ela teria que estar totalmente extinguida no ano de 2016. Beleza, o ano de 2011 ele vai estar aqui, mais ou menos aqui no meio. Ano de 2011. Eu quero saber aqui qual é a produção de sacolas nesse ano aqui. Quanto será essa produção? De acordo com a informação, quantos bilhões de sacolas
serão consumidas em 2011. Eu quero essa medida. Tem duas maneiras de se fazer essa questão. Eu vou fazer utilizando função do primeiro grau. Porém, há quem faça ela utilizando regra de 3. Semelhanças de triângulos. Eu posso fazer também perfeitamente, não tem problema. Eu posso fazer ela aqui utilizando semelhança de triângulos. Mas, porém, eu vou fazer ela utilizando função do primeiro grau. Numa outra oportunidade, eu posso resolver essa mesma questão para vocês aí, utilizando semelhanças ou regra de 3. Mas vamos para aqui. Primeira coisa que eu irei fazer. Vamos relembrar o conteúdo de função. Eu vou encontrar quem é a função desse gráfico. Bem fácil. Olha por que bem fácil. Isso aqui é uma função do primeiro grau, já que o gráfico é uma reta. Então ela é uma função desse tipo aqui. F de x igual a x mais b. Beleza. Lembra que eu falei que b, nas nossas aulas de funções, é o ponto onde o gráfico toca o eixo de y. Então basta olhar, o eixo de y está aqui, ó. Opa, eixo de y. O gráfico tocou no ponto 18. Então eu já sei automaticamente que isso aqui é o valor de b. Ou seja, já sei que esse b aqui vale 18. Ah, Hudson, beleza. Basta encontrar agora quem é A. Lembra que eu falei o seguinte, o A é o meu coeficiente angular. É o ΔY dividido pelo ΔX. É o Y1, Y2 menos Y1 e o X2 menos o X1. Isso aqui eu já sei mais uma coisa, ó. A função aqui está sendo decrescente. Eu já sei que esse A ele vai ser negativo. Então, ó, vamos calcular aqui bem rapidinho para que a gente possa fazer. Quem é o Y2? O Y, aqui ó, Y2 menos Y1, X2 menos X1. O Y2 é quando ele chegar no ponto 0. Então, Y2 seria 0. Menos Y1, que é 18. Ah, quem é o X2 menos X1? X2, 9. X1, 0. Olha que lindo. Menos 18 dividido por 9. Menos 2. Ou seja, eu já sei quem é A. Minha função aqui, ó, f de x é igual a menos 2x mais 18. Já encontrei a função desse gráfico aqui. Com a função agora eu encontro qualquer ponto que eu quiser. Basta que eu lembre o seguinte, ó, que bacana. Ele quer o ano de 2011. Lembre-se que aqui a origem é o ano de 2007. E ele quer o número de anos que se passam após 2007. Então vamos lá. Quem é o ano aqui após 2007? De 2007 para 2011 passaram 2008, 2009, 2010 e 2011. Há uma variação de 4 anos daqui para cá, ó. Então eu já posso dizer aqui que o meu x ele é 4. É uma variação de 4 anos, o meu de 2007 para 2011. Então basta que eu calcule agora quanto é f de 4. Ó, menos 2 vezes 4 mais 18. F de 4 é igual a menos 8 mais 18. Ou seja, f de 4 é igual a 10. Então aqui eu encontrei agora o número de sacolas no ano de 2011. Será de 10 bilhões de sacolas. Resposta aí da letra E dessa questão para vocês. Tá bom? Vou dar só o tempinho para que vocês tirem um print e copiem a questão. É só o tempo de eu pegar um copo d'água bem rapidinho para a gente continuar aqui com a resolução.
Vamos lá, vamos dar sequência, vamos dar continuidade. Beleza? Próxima questão, tá bom? Também há pedidos aí do pessoal, das questões que vocês me mandaram. A questão agora de número 13, pessoal. Questão de número 13, certo? Vamos lá aqui a questão 13. E com isso tem um gráfico assim, ó. Questão 13. Ele traz um gráfico desse tipo aqui, ó. Deixa eu só ver aqui o gráfico para não errar. Ele tem um pequeno declive. Depois ele desce assim. Pronto. Beleza. Vamos aqui. Questão 13. Aqui eu tenho no eixo de Y o meu volume. E no eixo de X aqui eu tenho o meu tempo. Então é uma função do volume em função do tempo. Eu tenho aqui uma quantidade inicial de 6.000. Aqui eu tenho 5.000. Nesse intervalo aqui eu tenho 1. Aqui eu não tenho valor. E aqui eu tenho 3. Beleza, então aqui eu sei que é 2. Vamos aqui. Aqui eu tenho um ponto A. E aqui eu tenho um ponto B. Ótimo. Beleza. De 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Beleza. Questão de vazão. Com gráfico. 6.000 litros em 3 horas. 6 dividido por 3 dá 2.000 litros por hora. Eu marcaria letra D. De cara, né? Mas não. Tenha calma. Isso se a questão não tivesse as outras informações. 6.000 litros dividido por 3 horas, 6 dividido por 3 dá 2. 2.000 litros por hora seria letra D, mas que não é. Vamos continuar. Na primeira hora, foi utilizado apenas uma bomba. Mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. Então, entenda bem a questão. Na primeira 1 hora, aqui ó, no primeiro 1 hora, só tinha uma única bomba ligada. Então, essa bomba, que passou aqui durante 1 hora ligada, o tempo aqui ó, de 1 hora, ela estava ligada aqui sozinha, a bomba A. Então, ela secou o quanto? Ó? Pá, ó, junta os pontos. Eu vou chamar aqui essa bomba de A. Ou então bomba 1. Bomba 1. A bomba 1, sozinha, ela estava com 6.000 litros e desceu para 5. Ela secou 1.000 litros. Então eu posso dizer que a bomba 1 ela tem uma vazão de 1.000 litros por hora. Porque ela desceu, ela secou 1.000 litros em 1 hora. Beleza, show de bola. A partir da segunda hora foi adicionada uma outra bomba. E passaram a ser agora as 2 bombas juntas. Então as 2 bombas juntas, eu vou botar aqui ó. Bomba 1 e 2. As 2 juntas secaram quanto? Ó? Os 5.000 litros. Então ela tem uma vazão, olha que bacana, as 2 bombas, os 5.000 litros que restavam, elas secaram num tempo de quanto? De 3? Não. As 2 juntas, ó, secaram isso aqui no tempo de 2 horas. De 1 para 3, aqui se passaram 2 horas. Então, 5.000 dividido por 2... ela tem uma vazão de 2.500 litros por hora, que seria aí a resposta da letra E, que também está errada. Poxa, Hudson, o que é que está acontecendo nessa questão? Porque a questão, pessoal, ela pede o seguinte, olha o que a questão quer.
qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Ou seja, eu quero apenas a vazão da segunda bomba. Eu não quero a vazão das duas bombas juntas. Eu quero a vazão da segunda bomba que foi ligada no início da segunda hora. Perceba comigo aqui o seguinte. Se as duas bombas juntas, a bomba 1 e 2, tem uma vazão de 2.500 litros, e eu já sei que a bomba 1 tem uma vazão de 1.000 litros, então se eu tirar daqui os 1.000 litros da bomba 1, tá certo? Resta a vazão da bomba 2. Então 2.500 menos os 1.000 que é da bomba 1, vou botar aqui ó, B1 para você saber que é da bomba 1, 2.500 menos 1.000, eu sei que a bomba 2, ó, a bomba 2 tem uma vazão agora de quanto? De 1.500 litros por hora, que é a resposta aí da nossa questão letra C. Questão 13, letra C, pessoal. Então, é ter cuidado, questão de gráfico, e principalmente assim, as questões de funções do primeiro grau, que a característica do gráfico ser uma reta, tá bom? Eu tenho que ter cuidado para que nesses detalhes pequenos, nesses enunciados, em alguma observaçãozinha que a questão traz, para que eu possa, digamos assim, não perder uma questão fácil. Porque normalmente, em sua grande maioria, as questões de função do primeiro grau são questões fáceis, tá bom? Então vocês podem contar comigo para nós tirarmos dúvidas nos nossos plantões de dúvida. A qualquer momento que vocês entram em contato, aí eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. Então as 4 primeiras questões que nós resolvemos hoje foram aquelas 4 questões que vocês me mandaram, tá bom? Como eu pedi para que vocês me enviassem aquelas 4 ou até mais questões que vocês tiverem com maior número de dúvidas. Então as questões que vocês selecionaram, que me mandaram ontem, foram essas 4 aqui, de função do primeiro grau. Eu agora irei resolver com vocês algumas de função do segundo grau, tá bom? De função do segundo grau, onde também aí vocês me mandaram algumas questões que geraram um número grande de dúvidas. Então vamos aqui. A primeira questão aí de função quadrática. Vou apagar aqui agora, tá bom? Para a gente virar a chave. Eu estou saindo agora de função do primeiro grau e estou indo agora para a função do segundo grau, tá bom? Vamos agora para função quadrática, tá bom? Função quadrática, função do segundo grau. A primeira questão aí que vocês me marcaram, que mandaram para que resolvesse, foi a questão 2 também. Eu não sei o teor aí, mas vamos ver qual é a dúvida dessa segunda questão que vocês tiveram. Questão 2 diz o seguinte: uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão. Então eu tenho lucro em função de x. Lucro em função de x. Aí ele deu a seguinte expressão: menos x ao quadrado mais 12x menos 20. Onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Opa, peraí. A empresa quer ter um lucro máximo. Olha a palavra aparecendo aqui. Lucro máximo. Quando eu vejo essas palavras máximo e mínimo, eu já fico antenado. Porque eu já posso associar máximo e mínimo ao vértice da parábola. Correto. Quando eu vejo a palavra de máximo e mínimo, eu já devo associar o vértice.
E olha que coisa interessante aqui. Olha que coisa bacana da gente ver. Nessa questão específica, como eu percebo aqui que o meu termo A ele é negativo, ó, menos x ao quadrado, eu sei que A é negativo, eu já sei que essa parábola ela tem a boquinha triste. Ela tem a boquinha virada para onde? Para baixo. Eu já sei que essa função, sem nem fazer, mas eu já sei que o gráfico dela é algo desse tipo assim, ó. O gráfico dessa função é alguma coisa desse tipo assim, virada para baixo. Beleza, e está correto. E ele quer o seguinte, onde no eixo Y aqui representa o meu lucro. E no meu eixo X aqui representa a minha quantidade de bonés. Então a pergunta é, olha o que ele quer. Sim, vamos aqui, ele quer um lucro máximo. Para mim ter um lucro máximo, eu tenho que estar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto é o meu lucro. Mas para mim chegar nesse ponto aqui, eu tenho que vender uma quantidade X de bonés. Para mim alcançar esse lucro máximo, que é esse valor aqui de cima, eu tenho que ter vendido uma quantidade X de bonés. A quantidade X aqui embaixo. Então, como é que eu vou encontrar agora o que ele quer? A questão pede o seguinte: para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés. Perceba que na questão ele não quer qual é o lucro. Ele quer saber qual é a quantidade de bonés que deve conter nas caixas para que ele tenha um lucro máximo. Então vamos calcular, ó. Se eu quero a quantidade, eu quero X ou eu quero Y? Eu quero X. Então se eu quero X, para chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de máximo, né? Para mim chegar nesse lucro máximo aqui, eu tenho que vender essa quantidade X, que é o X do vértice, menos B sobre 2A. Beleza? Pessoal aí estão fazendo uma construção aqui do lado, ó, ligaram a furadeira agora. Mas tá bom, vamos aqui. X do vértice é igual a menos B sobre 2A. Vamos calcular aqui. Ó, quem é os meus termos? Lembra que na função do segundo grau aqui eu tenho A, B e C. Então, meu termo B, ó, menos B, menos 12. Menos 12. Dividido por 2A. 2 vezes, o A aqui é negativo, menos 1. 2 vezes menos 1. Ou seja, menos 12 por menos 2. Menos com menos dá mais, 12 dividido por 2, 6. Então tem que ter uma quantidade de 6 bonés para que eu tenha um lucro máximo nessa função. Tá bom? Então veja aí uma questão onde nós envolvemos aí o X do vértice na questão para vocês. Vamos ver aqui quem foi que entrou aí depois na nossa live. Aí o parceiro Tarciano. Boa tarde, meu amigo. Tarciano, Eduardo, Isaac, Adriano, Elane. Tá bom? Então vamos aí, galerinha. Vamos à resolução de mais uma questão agora. O pessoal também me pediu, né, daquela nossa enquete de ontem, vocês me mandaram também aí para a resolução das questões, a questão de número 3. Tá bom? Vamos aí à resolução da terceira questão. Vamos lá. Questão 3. Diz o seguinte. A questão 3, ela é um pouquinho complexa na parte mais interpretativa. Não, nem tanto na parte de cálculo, mas mais na parte de interpretação dessa questão. Vamos tentar aí solucionar ela da seguinte forma. O apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de uma competição a seguinte tarefa. Cada participante teria 10 minutos para recolher moedas douradas, colocadas aleatoriamente em um terreno
destinado à realização da competição. A pontuação dos competidores seria calculada ao final do tempo destinado a cada um dos participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam contadas e a pontuação de cada um seria calculada, subtraindo do número de moedas coletadas uma porcentagem. Perceba que na questão aí fala moeda, fala subtração, fala porcentagem, vários elementos dentro de uma mesma questão. Dessa forma, um participante que coletasse 60 moedas teria sua pontuação calculada da seguinte forma. Então ele deu uma dica, ele deu um exemplo aí. Se eu pegar 60 moedas, eu tenho que subtrair aqui a porcentagem dessas 60, que vai ser 36. Por quê? Esses 36 aqui seria, como ele botou aí, os 60% das 60 moedas. É os meus 36. Então, 60 menos 36, eu chegaria a uma pontuação de 24 pontos. Né? Ele deu esse exemplo na questão aqui. Eu chegaria a 24 pontos. Mas ele diz o seguinte agora. Ó, o vencedor da prova será o participante que alcançasse a maior pontuação. Qual será o limite de pontos que um competidor pode alcançar nessa prova? Vamos entender aqui agora o que a gente pode fazer com essa questão. Primeiro, eu não sei quantas moedas ele coletou, então esse valor desconhecido eu vou chamar da minha variável x. Então aqui eu coletei x moedas, tá bom? Eu vou botar aqui uma observaçãozinha, ó. X moedas, tá bom? Moedas eu vou chamar aqui de x. Eu vou botar aqui, ó. Eu coletei x moedas. Dessas x moedas eu vou subtrair a porcentagem dela. Ou seja, eu vou subtrair aqui x% de x. Eita, Hudson, tá complexo. Tá. Lembra o seguinte, porcentagem, tá bom? É a mesma coisa de um valor qualquer dividido por 100%. Tá certo? Então, se eu vou tirar x% de uma coisa, eu estou tirando x sobre 100. Mas x sobre 100 de quem? De x moedas. Então, eu teria que subtrair aqui as minhas x vezes os x%. Opa! Isso daqui vai totalizar no valor, que vai dar o meu valor aqui do número de pontos que eu terei. Mas como é que eu chego nisso daqui, ó? X vezes x, eu tenho aqui x ao quadrado. Olha que expressão linda nós acabamos de formular aqui. X menos x ao quadrado sobre 100. Isso aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Ela apenas está invertida. Vamos botar o termo ao quadrado ao primeiro. Eu tenho aqui assim, ó. Menos x ao quadrado sobre 100 mais x. Essa é minha equação do segundo grau. É a equação agora onde eu vou tirar o valor que ele me quer. Perceba agora o seguinte, pessoal. O que é que eu vou fazer nessa questão? Ele quer a quantidade de moedas. Eu quero o valor de quem? Ele quer a quantidade máxima. Deixa eu só confirmar aqui. Qual seria o limite máximo de pontos? Pronto, ó. O meu número de pontos aqui, está em função de x, das x moedas. Então, se eu quero o número máximo, ó, representando isso num gráfico. Primeiro termo negativo. Já sei que o meu gráfico é uma parábola desse tipo, com cavidade para baixo. Onde o número x aqui é o número de moedas que eu coleto. Só que para mim pegar x moedas, eu vou ter uma pontuação máxima. E eu quero esse ponto máximo aqui que eu vou ter. Ou seja, eu estou querendo agora o y do vértice. Porque agora eu não quero qual é a quantidade de moedas, eu quero qual é o número máximo de pontos. Então, o número máximo de pontos que eu posso chegar, eu tenho o cálculo do meu y do vértice. Vamos calcular. O y do vértice é menos delta
sobre 4A. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Vamos calcular aqui. Meu y do vértice, menos, quem é o termo b? 1. Quando não tem ninguém aqui, nós sabemos perfeitamente aqui que a minha variável ela é 1, tá bom? Então eu terei aqui 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é isso aqui, menos 1 sobre 100, vezes c. Termo c não tem, é zero. Ou seja, toda essa parte aqui é zero. Que bacana! Todas as vezes que eu não tiver o termo independente, o termo c, eu vou ter apenas o termo b ao quadrado. 4 vezes a, menos 1 sobre 100. O termo a aqui, menos 1 sobre 100. Qual é o cálculo do meu y do vértice? Menos 1 ao quadrado dá 1, então menos 1. Isso aqui vai ficar menos 4 sobre 100, que se eu simplificar, dá para mim dividir aqui por 4 em cima e por 4 embaixo, tá bom? Ou se eu não quiser dividir, menos por menos vai dar mais, tá bom? Vai dar positivo. Uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vamos fazer. Repete a primeira, menos com menos dá mais. Então o primeiro é quem? É 1. E multiplica pelo inverso de 4 sobre 100. 4 sobre 100 é 100 sobre 4. Ou seja, 100 dividido por 4, eu vou chegar a uma pontuação máxima de 25 pontos. Tá bom? Que seria aí a resposta da nossa letra B da questão. Perceba, uma outra forma de fazer, porém, ao meu ver, ela já seria mais trabalhosa, é se eu estivesse testando as alternativas. Só que testando as alternativas, primeiramente eu teria que chegar aqui, na montagem da equação como nós fizemos, tá bom? Mas já que eu montei a equação, para mim não perder tempo testando alternativa por alternativa, pessoal, como eu já sei qual é a equação, e eu sei que ele quer o número máximo de pontos, mais uma vez, quando eu falo máximo, eu estou associando aí as coordenadas do vértice, podendo ser o y do vértice ou podendo ser o x do vértice. Tá bom, pessoal? Então tá aí, não vai dar tempo da gente fazer mais questões hoje, infelizmente o tempo já está extrapolando aí da nossa live. Eu só tenho mais 4 minutinhos para ela encerrar. Então, não daria mais tempo de resolver questões hoje. Mas nós marcaremos outro vídeo, onde eu vou gravar e vou disponibilizar o vídeo para vocês lá no nosso Classroom. Lembrando que qualquer dúvida pode nos contactar. Toda a equipe do Disciplinas Isoladas está aí trabalhando incansavelmente para trazer para vocês o melhor de nós. Estamos nos esforçando para que possamos alcançar o máximo de alunos, tirar o máximo de dúvidas possíveis e que logo logo se resolva